Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença. Hoje nós estamos com um convidado especial. Além do Rafa, Paulo Mafia, amigo de muito tempo também, né, dessa área de quadrinhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele, de mais de 30 anos nessa área de quadrinhos e cultura pop. E também meu amigo Rafa também está aqui, está ajudando a fazer as entrevistas, os painéis aqui com a gente também, grande amigo meu também, divulgador. Obrigado pela presença, viu, Paulão? Obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo ter vindo. Fazia uns 6 anos que eu não frequentava evento de quadrinhos, estou muito feliz em ter esse retorno agora aqui. E vamos conversar sobre os 30 anos. Vamos falar sobre os seus 30 anos. Você começou a carreira em que ano, mais ou menos? Profissionalmente com quadrinhos foi dia 1º de março de 1995. Foi o dia que eu entrei na editora para trabalhar na Editora Abril. Editora Abril. Para quem gosta de quadrinhos, a Editora Abril, pelo menos para mim, assim, ainda bate aquela saudade, né? Porque eu fui criado com a Editora Abril. Acho que muitos de nós foram criados com a Editora Abril. Nada contra o trabalho do pessoal mais recente, da Planini e outras, mas a gente tem aquele carinho especial porque a Abril publicou tudo que ali ela publicava. Então ia ser. Na época era Abril jovem ainda. Era Abril? Já era mais jovem. Naquele prédio, no saudoso histórico prédio. Na Bela Cinta, né? 299? 299. Era um prédio que só trabalhava, respirava quadrinhos e produtos de cultura pop numa época que nem tinha esse nome, né? Eu sempre quis trabalhar com isso, sempre quis trabalhar com cultura pop numa época que nem existia esse nome. E naquela época, o único lugar que você tinha de carteira assinada, sério, tinha Herói, que a gente vai conversar depois com o pessoal, mas que você tinha carteira assinada, o lugar para trabalhar era a redação de super-heróis da Editora Abril, mas eu não entrei direto nos super-heróis. Você entrou direto nos super-heróis, na parte de super-heróis, né? Eu entrei num setor que chamava Arquivo Editorial. O que era o Arquivo Editorial? Era um andar desse prédio que tinha todas as publicações Marvel, DC, Image, Dark Horse, outras americanas, e você prestava serviço para a redação. Eu cuidava de armazenar essas revistas para os editores lerem, cuidava do recebimento do material para gerar a revista. Eles vinham nos bromuros. Bromuro é uma folha fotográfica enorme. Aí eu tinha que... Eu até brincava que durante muito tempo a produção de quadrinhos de super-heróis dependia de mim e uma tesoura, porque eu ficava lá cortando e tinha que juntar. Você pegava a revista, batia com a página da folha fotográfica, botava no envelope, fazia um carimbo, escrevia qual revista que era e subia para a redação. Mas isso era 30, 40, 60 envelopes por dia você tinha que fazer, porque a produção era muito grande naquela época. Quantas pessoas tinha mais ou menos na redação naquela época? Na produção, na verdade. Na produção? Isso. Bom, tinha... Porque o que abriu também tinha isso, ela trazia muita coisa de fora, claro, mas ela fazia algumas coisas aqui também. Sim, mas na redação de super-heróis, era 10 pessoas, 12 pessoas no máximo, mas tinha algumas coisas que eram já terceirizadas. Nesse período você estava nos super-heróis, mas o forte nessa época também já era... A Disney já era forte. A Disney era forte, tinha... Uma das funções também do Arquivo Editorial, que foi também uma escola muito legal, até para mim que fazia na época jornalismo, era o seguinte, era o auge, ainda estava muito, 95, a produção de histórias Disney no Brasil. Para quem não sabe, a Editora Abril foi a maior produtora durante décadas de histórias Disney no mundo. E até hoje, os historiadores dizem que lá fora, professores universitários que estudam histórias em quadrinhos Disney, que a produção brasileira foi a melhor do mundo. Então tinha uma história que o Donald ia numa floresta, essa floresta ficava na Holanda. Descia o desenhista e falava, eu preciso de referência dessa floresta na Holanda. Aí eles tinham toda uma biblioteca, uma outra aula, era um andar inteiro que
que você ia lá e pegava enciclopédia, depois a gente explica para as pessoas mais jovens o que é uma enciclopédia, né? Pegava e tinha que mostrar para o desenhista todas as referências, mesma coisa, uma história que o Donald tinha que andar no metrô em Lisboa. Como é que é o metrô de Lisboa? Tinha que procurar referências fotográficas. Quando não tinha no arquivo editorial W Jovem, a gente tinha que recorrer ao DEDOC, que é o Centro de Documentação do Grupo Abril, lá na gráfica, para o desenhista ter uma referência. Não tinha essa facilidade de hoje, de Google. Depois a gente vai contar da produção do Zé Carioca Conta a História do Brasil, que não é bem isso também, que a gente também teve que correr atrás de muita informação. Mas a internet ajuda muito. Eu acredito que sim. E na época, só para ter uma noção, 30 anos, qual que era mais ou menos as tiragens na época? Isso é desanimador para o pessoal de hoje em dia, mas... Eu entrei logo depois da morte do Superman. E eu lembro que a revista que menos vendia na minha época era o Superboy, vendia 90 mil exemplares. Vocês têm uma ideia, se eu entrar numa editora hoje e vender qualquer coisa de 90 mil exemplares, eles constroem uma estátua de ouro para mim na porta da editora olhando assim, porque não existe. Não existe mais. O que menos vendia era 90 mil. 90 mil. É outro planeta, é outro mundo. Outro mundo. Outro mundo. A Veja, eu lembro que durante muitos anos, a Veja, se ela fosse uma empresa separada, ela faturava mais do que o SBT inteiro. Pra vocês terem uma ideia, a força que era. Aliás, lembrando, né? Eu saí na VG por sua causa, inclusive. Eu saí na VG por causa do Mafia, porque foi falar sobre por causa do guia de esquadrinhos. Que era o pai do evento. Que é o pai do nosso evento, que era o antigo Festival Guia dos Quadrinhos. Aí foi fazer, era chamada sobre colecionadores. Aí o Mafia falou para um repórter me procurar para bater um papo. Eu falei que era no sótão quando eu deixava as coisas, aí eles foram lá tirar foto lá em casa e saiu na vigia. Não vai ter orgulho que eu tenho, graças a Deus. E é tudo assim, o Edson, que organizava, falou, eu liguei para o Edson, arranjei 2 páginas na Veja São Paulo, conversei com o editor. Aí ele falou, nossa, você teve uma reunião com ele? Eu falei, não, eu encontrei com ele no banheiro do andar e falei, a vida é menos glamourosa do que parece. E era assim, falei de manhã e tinha que fechar a edição de tarde, de noite. Lembra que ele foi? Tô indo aí para tô na sua cara, isso. Hoje em dia você vai. Não vamos falar isso que desanima? Você vai falar isso para um repórter hoje. E naquela época? Você vai falar para um repórter hoje, se a pauta você cria no mesmo dia, tem que fechar. Ele nem sabe o que é fechar, o cara, não sei. É o jornalismo de nota, né? Que eu falo, só uma parte, você tem que ficar lá. Quebrou. A chamada. Não, jornalismo de nota. Quebrou um caminhão, não sei aonde. Aí o jornalista, em nota, a empresa, para pegar nota eu ligo para a empresa, entendeu? Não tem, mas vamos. E nessa época eu sou da velha turma, ainda me... E nessa época você tinha contato com o pessoal, com a família, com os tios? Não, porque a gente ficava num prédio separado. Era uma empresa separada. Naquela época, cara, eu não tinha contato nem com o diretor superintendente. Não era um outro mundo. Fumava na redação, sabe? Tinha tudo maneira aqui. Era outro tempo de vida empresarial. Era outra forma, né? E o pessoal, assim, na parte de quadrinhos, era importante para o Grupo Abril, essa parte de quadrinhos? Sim, principalmente, além de dinheiro, era a porta de entrada para o grupo. Existia pesquisas que pessoas que liam quadrinho na infância, quando chegam na vida adulta, pelo menos um livro por ano lia, e lia naquela época a revista e tudo mais. A gente fez um trabalho na Culturama nesses últimos anos, que era vender gibi barato de uma qualidade alta para criança carente, criança de regiões afastadas do Brasil, com poder aquisitivo pouco, para incentivar a leitura, porque a gente acha ainda, eu estou fora, mas o pessoal da editora ainda acha, e eu concordo, que a gente só faz uma grande nação com grandes leitores. Não tem outra saída, entendeu? A gente precisa ler, não importa se é na internet, se é no celular, mas precisa ler, entendeu? Então, quadrinhos, até hoje eu digo para você que estrategicamente para qualquer editora é importante. Eu me dói muito de ver muitas editoras de quadrinho só aplicarem na elitização, entendeu? Eu acho que... Isso até ontem. Ontem nós batemos esse papo aqui sobre essa questão de elitização. E
os quadrinhos envelheceram com o público também, né? Porque é difícil, não é uma brincadeira fácil. Eu falo que editora de quadrinhos é que nem companhia aérea. Você tem todos, principalmente que lida com licenciamento, que lida com Marvel, DC, Disney, Hanna-Barbera, todos os seus custos são em dólar. E você recebe em real, é que nem companhia aérea. Tem até aquela brincadeira, você sabe como vira milionário? Você compra uma companhia aérea, porque para comprar uma companhia aérea você tem que ser bilionário. Você vai perder tanto dinheiro na sua vida que você vai virar milionário. Ah, mas por que o cara tem companhia aérea e editora é a mesma coisa? Por que o cara tem companhia aérea e editora? Porque são os apaixonados. Tanto que você vê hoje em dia, não tem eu sou investidor do mercado, eu tenho supermercado, uma empresa de computação e uma empresa de aviação. Não tem. Porque o cara tem que ser apaixonado, porque perde muito dinheiro. Eu sempre brinco com as pessoas e falo assim, quando encontro alguém de editor, e falo, resta para o seu chefe nunca fazer conta. Porque o dia que ele fazer conta, ele fecha isso aqui. Porque é muito melhor ele pegar o dinheiro dele e investir no mercado do que na editora, porque o tempo que demora para voltar, né, o dinheiro. E você chegou em 95, e você, nesse período todo, você trabalhou mais de 20 anos na Abril, certo? 24 anos. Eu literalmente fechei o departamento de infantis. Não é da editora Abril, não é figura de linguagem, eu fui o último a sair mesmo. E isso me marca bastante, né? Avançando um pouquinho, depois a gente volta até. Mas eu lembro claramente no Festival Guia dos Quadrinhos, que vocês já sabiam que ia fechar, vocês já sabiam, e vocês levaram aquela 3D, levaram um monte de coisa legal lá. Porque a história não foi a Disney que saiu da Abril, foi a Abril que não quis renovar o contrato com a Disney. E isso foi comunicado lá dentro para a gente. Só que a gente assinou o termo de sigilo. Eu tive uma ordem que veio da direção do Grupo Abril que não era para comentar. E eu achava que o Sérgio Figueiredo, nosso diretor, ele fez uma reunião com todo mundo que era a operação para o fechamento. Primeiro a gente precisou avisar a gráfica, porque a gráfica comprava papel muitos meses antes, né? Depois as assinaturas e a Disney. E a gente achava que era muito falta de educação, respeito, outro lugar saber antes do que a própria Disney, aquele tal, eu vou me separar e esqueci de contar para a esposa, né? Conheço gente que faz isso. Então, aí eu lembro que tinha o Festival Guia de Quadrinhos. E naquele ano, calhou que ia ter dentro do festival o primeiro encontro de leitores Disney do Brasil todo. Vinha gente do Brasil todo. Eles faziam reuniões fora, mas aquele ano calhou em São Paulo dentro do festival. E tinham convidado a gente para um jantar depois. Mas vinha gente do Brasil todo, cara. Então, eu cheguei para o meu chefe, o que eu faço? Eu vou, eu cancelo, eu finjo que estou doente. Ele falou, vai lá e faz o melhor evento que você puder. Aí a gente levou o Carlos Edgar Herrero, porque na época a gente estava lançando junto com o festival o guia, o guia da Olimpíada. Olimpíada não, era Olimpíada, né? Foi em 18? Foi a Olimpíada. Um guia que a capa era dele. Então ele foi, reclamou pra caramba, que o Herrero é sempre simpático. Não, ele reclamava indo, adorava, ficava e depois reclamava voltando. É muito engraçado, mas gente boa pra caramba. E fizemos um museu, que era um negócio 3D, e fui lá e atendi todo mundo e não podia contar para ninguém. Nesse período que você trabalhou lá, depois você começou na parte de heróis, né? Que foi uma parte que estava em cima. Foi em 96, um ano depois que eu completei um ano lá no arquivo editorial, me chamaram para a redação para trabalhar como assistente de produção. Naquela época, assistente era diferente. Hoje em dia, para você fazer uma revista, não tem papel, você faz tudo por computador. Até me espantava que hoje em dia, para mandar para a gráfica, eu mandava um link de PDF para eles. Naquela época era tudo na base do gilete, da tesoura, do durex e tudo. E a gente mandava para a gráfica o material, nos envelopes enormes, que na verdade eram umas cartolinas que a gente montava e botava. Aí ia todos os bromuros e as capas, mas as capas tinha 3. Aquilo que você via na capa, você viu a ilustração era uma coisa, passava uma folha vegetal por cima, tinha o título, passava uma outra folha vegetal, tinha sensacional, ou a famosa e histórica capa chamada de capa
o Wolverine, ele está de volta e não está nada contente. Eu lembro. Virou piada interna. O preço era outro vegetal, então aí o cara fotografava. E aquilo tudo era um calhamaço que mandava para a gráfica. E tinha um erro, por exemplo, tinha um erro de grafia, erro de concordância, de verbo dentro de um dos balões. Não é hoje que você fala para a Lília, ou para o cara, o editor mesmo acerta na tela. Era na letra, era o letrista, ficava um letrista na redação, que era o seu Fernando. O seu Fernando era espanhol, que tinha lutado na Revolução Espanhola e tinha vindo para o Brasil com o seu Vitor Tivita. Ele era um daqueles funcionários fundadores da Abril que não podia ser demitido. Ele com o bonezinho lá, ia lá com gilete raspava a letra e ele com a mão fazia a letra de novo. Por isso que tinha a famosa diferença de 4, 5 anos do que se publicava no isso era uma característica, né? As coisas saíram lá, demoravam. Vinha de navio, eram umas caixas gigantescas, o tamanho dessa mesa aqui, de bromuro, vinha 10 caixas, você tinha que toda porra da vez explicar para o cara do Porto de Santos, do governo, o que era aquilo. Aí vinha de navio, de vez em quando tinha greve no Porto de Santos, tinha que trazer as caixas para cá, aí tinha toda a produção, tinha tudo isso. Aí a gente não podia, na época, imprimir em outra gráfica, tinha que ser tudo impresso na gráfica da Abril. Me pergunta por que isso. Eu te contei, acho que eu sei, mas... Então a gente entrava, era assim, era para fechar dia 14, não era dia 13 nem dia 15, era dia 14, porque se você não entregasse o material dia 14, entrava na sua frente a Cláudia, entrava a 4 rodas, você imagina que a fila da gráfica da Abril, se você não entregasse o material naquele dia, você ia para o fim da fila, e você tinha pacote de assinatura, e naquela época a gente botava no anúncio da revista que vinha na 4ª capa, o dia que ela ia chegar na banca, e ela chegava. E uma coisa que eu peguei para o resto da minha vida, para todos os lugares que eu trabalhei, é prazo não se perde. Mas prazo não se perde, mas não é o caso de você virar madrugada. Se você for uma pessoa organizada durante o mês, você não precisa, eu nunca saí com a organização do FIGA na redação, eu nunca virei madrugada. Teve 2 ou 3 vezes que foi por culpa do material que atrasou, mas nunca precisou, entendeu? Até tem uma história engraçada para vocês, para mim não foi. Eu me casei e ganhei de presente de uma amiga do casal nosso uma semana num spa com a minha esposa. Tudo bem que no spa de regime já não e tinha um prazo para ir, eu não podia, eu estava preso com aquela coleção Clássicos da Literatura Disney, lembra? Que foi a primeira coleção semanal que a gente fez, que a gente brincava que era coleção anal, porque a gente nunca tinha feito, a gente apanhava para burro para fazer. E não podia largar, e tinha um prazo. A minha esposa foi com uma amiga, eu brinco que é a lua de mel lésbica dela, por causa dela. Aí, o dia que eu entrei na Culturama, eu fui conversar com os funcionários de um auditório lá que tinha, para os 60 funcionários, e contei essa história, todo mundo riu. Eu falei, vocês estão rindo do quê? Vocês estão rindo do quê? Isso é comprometimento. Não comprometimento com a Disney, com o seu chefe, com o seu salário. É com aquele menino, coitado, que tem R$50 para gastar por mês em diversão e resolve tirar 10, 12 reais do dinheiro dele para te dar. É essa pessoa que você tem que se matar. É essa pessoa que você tem que comer grama, entendeu? Vocês tinham na época contato com os leitores? Direto? Tinha por carta. Explica para o rapaz lá atrás do que é uma carta. Carta, né? Para quem não sabe. Até e-mail hoje em dia já é ultrapassado, né? E é engraçado, porque naquela época a gente falava para milhares de pessoas e não tinha internet. Então ninguém conhecia a gente, né? Não era hoje em dia que você... Não tinha evento de quadrinho. Não tinha como, e a única comunicação era carta, era telefone, tinha muito. Aí, na hora do almoço, eles tinham uma central, acho que na Abril, e eles jogavam na hora do almoço os telefonemas para a redação, né? Aí ficava o Donizete Amorim, e ele era um cara de arte, muito engraçado, que ele pegava o telefone, tocava o telefone, era atendido e falava: redação de super-heróis, Capitão América falando, o garoto do outro lado: oi. Isso é engraçado, porque quem olha as revistas antigas, né, o Cássio Vira Mexe posta lá, aquelas revistas antigas, você vê a sessão de cartas,
E era bem isso, as crianças, a gente que mandava... Porque era um produto achava que estava falando com o personagem. Porque era um produto para crianças. Apesar do Cavaleiro das Trevas e tudo mais, no fundo, não era o colecionador, era criança. A grande parte do público era criança. Eu acho que o gibi Informatinho, Mônica e Disney ainda não... Desculpa, gente, 90% é criança, graças a Deus. Eu acho que a situação do Brasil em quadrinhos não está pior, porque a gente tem 2 grandes vendedores de quadrinhos no Brasil, que é o Maurício e a Disney, que são para criança, barato, acessível em todo lugar. Você chegou a trabalhar Não, já tinha saído de lá, né? Sim, mas eu trabalhei na Culturama com outros produtos. Aí você ficou até 2018, se não me engano, lá, né? Não, eu fiquei até 2009, fiquei até 99, aí eu saí durante 1 ano e meio, que eu fui para uma editora pequena, montar um projeto da primeira revista de ficção científica. Você foi mexer que é da Sci-Fi? Da Sci-Fi. Fazer o quê? Isso aí, para quem não lembra, tinha essa revista, viu? E era maravilhosa essa revista. Apesar de você, era maravilhosa. Eu tô brincando, eu gostava demais dessa revista. Aí você ficou um tempo fora para fazer Sci-Fi, então? Sim, aí eu saí em setembro de 99, mas em janeiro de 2001 já voltei. Aí eu voltei para Abril para fazer um projeto que chamava Heróis.com, que era o primeiro site do departamento de super-heróis, primeiro site que a gente decidiu fazer uma revista eletrônica. Como era o Omelete hoje em dia, a gente fez. Então a gente não só falava dos produtos da Abril, a gente falava de cinema, a gente até falava das outras editoras que publicavam Marvel e DC na época. A gente fazia entrevistas, live com editores, foi uma época bem legal. Foi meio assim, porque eu fui a primeira pessoa, quando veio as premiums, eu estava fora da editora. Só que eles cortaram a comunicação, não tinha... Aí eu fui a primeira pessoa a aparecer, nossa, imagina o que foi. Naquela época, todo dia eu aprendi um palavrão novo. Assim. Você estava nessa época que fez essa mudança? Não estava. Eu estava já na Sci-Fi. Só para quem talvez não saiba, isso aí foi abriu durante muito tempo, e a parte que eu gostava muito dela era os formatinhos, revista pequenininha que todo mundo mais ou menos conhece. E o mercado foi mudando. Começou em 98, final de 98, começo de 99, de repente os quadrinhos começaram a cair, muito. E fez uma pesquisa com uma agência, uma coisa profunda, então o que estava acontecendo? Estava deixando os quadrinhos de super-heróis, os quadrinhos como um todo, e isso foi um movimento mundial, deixou de ser uma comunicação de massa para virar um produto de nicho. Então se criou isso, que foi a primeira tentativa de se criar o movimento, criar o... Gourmetizar. Não é gourmetizar, é criar o produto para colecionador. Existe uma ilusão que a Premium não deu certo. Ela não deu certo porque estava dentro da Abril. Ela vendeu muito bem. O problema é que a Abril tinha um padrão de venda muito alto. Entendeu? Ele não era uma editora que trabalhava com nicho de mercado. A gente trabalhava... A cara da Abril era trabalhar muito, vender muito. Então o nosso nicho era muito alto, entendeu? Você falou que quando você entrou era a morte do Superman. Foi pouco depois da morte do Superman. Foi o último grande pico de venda. Porque foi aquilo lá, viu? Acho que grande. Teve outras coisas pontuais que venderam muito bem, mas vendia muito bem, entendeu? Eu nunca soube de números. Eu sei que a morte do Superman, depois que tirou todas as despesas, a parte da DC, tudo. E naquela época, a Abril Jovem não era 100% da Abril. Tinha a participação de 2 pessoas que era pequena. Então, depois de tudo, você tinha que separar um dinheiro para mandar para Abril. Esse dinheiro que foi para mandar para Abril foi $1 milhão. É que você falou. Imagina o que vendeu. Nesse Heróis.com você cuidava só do website, você não tinha participação editorial na linha? Não, mas era bastante. A gente tinha. Era pesado lá o website, porque era notícias todo dia. Eu lembro de você dali. Não, eu pegava quando virou o formatinho da DC. Aí era eu que respondia as cartas, foi a primeira vez que eu... 20 anos respondendo sessão de carta. Primeira coisa, quando a Cultura me chamou, eu falei, eu não posso não fazer sessão de carta, não aguento mais. Mas aí foi a primeira vez, aquele Heróis.com foi a primeira
primeira vez que a gente tinha um contato direto. Tinha direto e tudo mais. Que a gente começou a entender que tinha que ir em eventos, os pequenos que tinha a gente ia. Porque era uma coisa que eu tinha trazido da Sci-Fi. A Sci-Fi não tinha muita verba de publicidade, apesar da gente fazer anúncio em TV e tudo mais na época. Então o que fazia? A gente ia nos eventos. Então a gente ia um fim de semana em Belo Horizonte, outro dia em Jundiaí, até a gente brincava que ia fazer uma camiseta na Sci-Fi, Tour Sci-Fi 99, e as cidades que a gente ia. Porque era assim, ou você faz trabalho de formiguinha ou não faz. Só antecipando aí, quando a gente pegou a Disney, que a Disney veio para a redação que era antiga de super-heróis, ninguém conhecia, era a lenda que se dizia que a Abril não publicava quadrinhos. E era eu e o Emerson Aguni, que hoje está no Maurício de Souza, que é a principal cabeça da Mônica Jovem hoje. A gente começou a fazer trabalho de formiguinha, comecei em eventos pequenos, eu conseguia falar por causa da amizade que eu tinha, mas a gente era tratado como um café pequeno, né? Uhum. Aí que a gente foi construindo ao longo dos anos, cada tiro... Porque eu sempre brinco com as pessoas que falam que assim, com todo respeito, fazer um encadernado de luxo, você já entra ganhando de 2-0. O duro é você fazer um gibizinho pequenininho de qualidade para o leitor, porque aí você tem que se mostrar que você tem bom. Que eu falo, o dinheiro, a seleção de histórias, independente de qual, se você tem a cronologia ou não, é aí que está o dinheiro. O Sérgio ele sempre dizia, o dinheiro está na programação, porque não se iludam, uma revista chata, 1 mês, 2 meses, o leitor não compra mais. Então, desde sempre, quando eu bolava a programação, que era de super-heróis ou da Disney, eu sempre tinha que ter uma revista no mês que tinha que ter uma história uau, que o cara abria. O ideal era que todas as revistas tivessem uma história uau ou alguma coisa uau, porque você tinha que fazer o cara comprar todo mês você. Não é um mundo de colecionador, gente, é a batalha do dia a dia. Você tem que brigar hoje com a internet, brigar com videogame, brigar com todo mundo. Se eu não fizer um produto do caramba e barato, ele não compra. Só para fechar esse período linha premium, a gente tinha aquele canal ali, então de repente aquilo parou. Parou quando... Quem atualiza mais, quem não coloca mais na área, sem saber, ele veio a notícia que a Marvel estava saindo da... Como foi isso? Na verdade foi um ano, ainda ficou uns 6 meses depois. Foi quando cancelaram a DC também. Aí cancelaram o que não tinha mais. Porque era para divulgar, no fundo era para divulgar os produtos da Cada. Quando não tinha, foi no dia seguinte aí a redação de super-heróis virou redação de licenças. Que o que é? Abril pegava uma licença de uma licença de outra propriedade, de outra empresa para criar. Foi na época que a gente pegou Cartoon Network, pegamos Simpsons, que eu comecei a fazer a revista do Simpsons, que muita gente até hoje lembra por causa da sessão de carta do Simpsons, que ficou famoso. Porque eu cheguei lá, eu pensei assim, o desenho é anarquia pura. Na época eu já via outras coisas. Eu sempre estudei comédia americana. Na faculdade eu fiz um trabalho sobre comédia americana. Eu estudei Andy Kaufman, estudei Saturday Night Live, estudei todos os comediantes americanos, os ingleses, Monty Python, tudo. Aí você pega uma revista do Simpsons, que era anarquia pura, nos quadrinhos era anarquia pura. Você não ia fazer uma sessão de carta séria, você não ia fazer. Mas aqui está o negócio. Deixou, você bota o pezinho. Tá tudo bem? Deixa você entrar, você bota a perna, você bota o corpo. Foi assim. Comecei a fazer uma brincadeira aqui, uma provocação ali, para ver como é que ia. Aí eu lembro que entrou meu chefe, o Laurentino Gomes, na redação uma vez. Laurentino Gomes, para quem não sabe, depois eu conto, era o autor de 1800, o famoso autor de livros, que na época era o nosso diretor superintendente. Ele entrou falando, quem é que escreve a sessão de carta do Simpsons? Eu falei, ferrou. Fudeu, no canto ali, porque está excelente, continua. Aí, meu amigo, o homem mandou... Você fez assim, ele. Quem fez isso, aquela coisa lá quando... Quem fez isso aqui? Por quê? O senhor gostou? Aquela coisa.
Antes de falar, né? Aí chegou a ter 3 páginas de sessão de carta, xingava leitor, falava que foi o primeiro cara que escreveu na sessão de carta bunda, ainda repeti bunda, que o cara começou a me zoar, eu falei, vou grudar essa revista na sua bunda. Aí ainda escrevi, pode falar bunda aqui na revista? Que é esse tipo de piada. E a revista ia bem, o problema é que eu caio naquele negócio da Abril. Para um patamar da Abril, era... Você falou isso, juntando as coisas. E aí, pra gente... aí a gente teve a Disney foi para a redação de licenças. Quando eu falo Disney, a pessoa imediatamente pensa só em quadrinhos porque é o que dá mais visibilidade. Mas quando eu falo Disney, era toda a linha Disney. A redação de licenças, a Disney, a Abril, desculpa, foi por muitos anos, agora, recentemente, era a maior editora Disney do mundo. Por quê? Era a única editora que tinha todos os contratos da Disney. O que era? Tinha quadrinhos, atividades, princesas, álbuns de figurinha, livros, a gente tinha revistas oficiais, e era uma redação de 7 pessoas. A gente tinha 10, 15 revistas fechando por dia. Por dia. Era um trabalho herculano. As pessoas vinham e não acreditavam. O cara ficava um mês para fazer uma revista lá. Não vou falar que é recreio, fica chato. Né? Então, nem que era 4 rodas. Nem que era 4 rodas. Ficou um mês. A gente fazia isso 10, 15 por dia. E eram revistas complicadas, revistas de atividade. Eu tinha uma diretora que dizia: quem faz revista infantil faz revista para qualquer pessoa, porque é difícil pra caramba. Para vocês entenderem, vinha o filme Toy Story 4 e estrear. A gente fazia todos os produtos ligados a Toy Story 4. Livro de atividade, alvo de figurinha, história do filme, pitch com coisa, tudo que vocês imaginam naquela época. Fora as revistas mensais. Então era muito trabalho, dentro de uma redação de 7 pessoas. Toda a linha de quadrinhos, tudo. Lógico, era terceirizado muita coisa para fora. Mas o grosso de editar, de ler lá, era o Figa, era uma editora que tinha, que era a Mari. Até hoje você conta para as pessoas, às vezes não acreditam. E a gente fazia muita coisa. Os encadernados, manual, estou me inventando, manual, tudo saiu com uma redação de 7 pessoas. E era... E você falou da questão da parte que dependia de um volume grande. Uhum. Isso era muito por causa da parte gráfica? Sim, por causa do tamanho da empresa. Porque isso pra gente que gosta disso aí, sabe que a parte gráfica da Abril era gigante. Gigante. Né? Era... Tanto que foi vendido separado, né? Vendido separado. Uma vez eu vi eles imprimirem a Veja. Era assim: vamos imprimir? Deu um problema. Pum, isso aí já tinha 14 mil pronto. A própria máquina imprimia, juntava, cortava e saía pronta do outro lado. Qualquer errinho já... 14 mil. Quando o Lula era para ser preso e ficou lá em Ferrazópolis, eu fiquei bem que todo mundo, depois daquele dia, todo mundo entendeu que ônibus que eu pegava. Qual ônibus você pega para ir para casa? Ferrazópolis. Cara, onde? Aquele do Lula. Foi, bom. Lembra que ele ficou a tarde inteira para ser preso e tudo mais? Aquilo ali, eu lembro que foram 8 revistas jogadas fora. Eles faziam a revista, ia para o fotolito, aí jogavam a revista fora. Quando vocês veem, agora não mais, mas na época, morria alguém no sábado de manhã, cara, você vão jogar uma revista fora, um jornal fora e um Fantástico inteirinho fora. Então, o Santos morreu sábado de manhã, eu pensei, puta, acabaram de jogar um Fantástico inteiro, um Domingo Especial inteiro fora, porque começa antes, né? Começa a fazer o diferente, né? E quadrinhos tinha aí. Não precisa de quadrinhos, eu lembro que quando morreu o Stephen Hawking, a gente ficava, todo mundo numa sala um andar, então ficava todo mundo tinha um diretor de núcleo e as revistas que ele cuidava, ficava todo mundo meio junto. A gente ficava do lado, super interessante. Era o dia do fechamento, ele morreu no dia, filha da mãe, né? Também podia, né? Morreu no dia do fechamento da Super, eles jogaram fora uma revista. Então, tiveram que fazer outra no dia, não tem conversa. Não tem, hoje eu estou cansado. Não tem conversa. Entendeu? E nesse período da Abril, assim, o que você lembra assim, de trabalho que você fez? Você falou, putz, isso aqui eu tenho orgulho. Eu lembro, orgulho a gente porque você está
Esse ano foi que eu comecei a me tocar das coisas. Porque você está no dia a dia, você não tem muito. E não é um negócio glamuroso, oh meu Deus. Glamuroso quem foi que escreveu e desenhou, a gente só... Mas teve, eu acho que foi em 98, que comemorava-se 30 anos que Abril publicava Super-Heróis, né? Acho que foi em 78, né? E tinha um plano de reeditar todas as grandes sagas. Então naquela época saiu Cavaleiro das Trevas, saiu Marvels de novo, a morte do Robin, a morte do Superman, todas essas tragédias que aconteceram, e passou pela minha mão. Eu mandei para a gráfica tudo. Tanto que agora eu vejo um monte de gente falando, você sabe que está ficando velho, quando um monte de... Veja esse quadrinho clássico, você olha e fala, eu mandei para a gráfica, aí ó. Outro dia um cara botou uma capa de um Superman, aí tinha, eu falo Superman, tinha o código de barra, onde? Eu falei, eu mandei encomendar isso, o código de barra. Faz um tempinho isso. Faz um tempinho. Que é muito... teve um grande momento que foi a revista Witch. Quem conheceu aqui, revista Witch, a Witch era uma revista italiana que era das bruxinhas, que era feita pela Disney Itália. E a gente juntava 2 edições de quadrinhos para gerar uma revista aqui. Só que ficavam sobrando 14 páginas. E criou-se 14 páginas editoriais, que era a Luiz Takashino, uma grande editora que fazia. Só que do jeito dela, ela conversava com as leitoras. E aquilo ali foi um sucesso gigantesco, estrondoso. A gente chegou a vender mais, em algumas regiões do país, a gente vendia em banca mais que a Mônica. E a Luiz virou uma celebridade. Tanto é que a gente ganhou um prêmio internacional da Disney na Feira de Bolonha, e aquele modelo da Witch com páginas editorial que falava para as garotas, virou modelo no mundo todo. E uma vez, a Luiz com as pessoas quando se encontram, né? Tinha o talento da Luiz de repórter, de editora, e tinha o Sérgio Figueiredo como diretor de redação e o Laurentino Gomes como diretor de núcleo. Essas pessoas se encontram para gerar um grande produto. A gente falava de moda, mas falava de assuntos delicados para as meninas. Aquilo dentro de uma revista em quadrinho. E tem um fato muito marcante, que um dia ela fez uma matéria sobre absorvente, o meu primeiro absorvente. A gente recebeu uma carta, não lembro se foi, acho que foi um e-mail, na época era já e-mail, de um senhor falando, queria agradecer a redação, porque eu gostei muito da matéria, porque vocês sabem, eu tenho filhas e a mãe não está mais com a gente. Você pensa aqui. E tem assuntos que é delicado eu, como pai, falar, e a revista falou para mim. O Dr. Roberto Tivita, diretor superintendente da editora Abril, diretor-presidente, pegou aquela carta, botou fez uma arte e escreveu: por que fazemos revistas? A gente faz por isso. Então, foi um momento, e era muito legal, entendeu? Da gente, o primeiro beijo, como me portar como namorado, foi um momento muito, e era um negócio gigantesco. Esse foi gigantesco, da Witch. E como toda mania de menina, passa rápido, entendeu? Outra coisa que foi gigantesca foi o High School Music. Aí que eu falo, o ouvido do editor. Eu estou fazendo, agora como é que o negócio é transição? A gente que é velho é desempregado. Transição, né? De carreira. Transição de carreira. Eu adoro que hoje em dia as pessoas têm AVC. A gente sabe, né, Cassião, o que é isso? Hoje em dia é chique. O que seu pai teve? Um AVC. Meu pai teve um derrame. Né? A gente faz muita entrevista e eu falo para as pessoas, o high school, você tem que ter o ouvido. O ouvido, o editor não pode fazer... Desculpa, gente. Quem trabalha com jornalismo, quem trabalha com produto licenciado, não pode fazer home office. Você tem que pegar metrô, você tem que conviver com pessoas, você tem que pegar ônibus, você tem que ver o que as pessoas estão comendo, o que as pessoas estão lendo. Por quê? Eu morava no fim de semana, eu morava em Santos, ainda moro hoje. E eu estava no shopping, sozinho, na praça de alimentação, comendo, e eu vi 2 garotas falando: você viu ontem o filme da Disney lá, o High School Music? Puta, que legal. Primeira bandeirinha. Estava em casa e era um prédio daqueles 3 andares de português, muito comum no litoral. O prédio da menina: vem brincar. A menina: não, estou vendo High School Music. Segunda. Fui na festa filha de uma amiga, vi todo o High School Music. Cheguei na segunda-feira e falei: tem isso aqui na Disney acontecendo. Lógico que teve idiotas
que falou, isso aí é mania de uma FIA de nerd, mas teve, que eu falo, encontro das pessoas. A gente vendeu tanto produto de High School Music que a gente chegou a ter revista semanal. Quase a gente fez uma redação só para High School Music. Como vocês têm que ficar esperto, quem quiser seguir essa carreira, você tem que ver tudo, tem que falar tudo, tem que ver tudo, tem que saber de tudo. Não tem, eu não gosto. Eu lembro que um ano a gente estava fazendo História do Zé, e era 2010, ano de Copa. E os primeiros meses a gente decidiu fazer só histórias de futebol com o Zé. Aí tinha roteirista, eu não gosto de futebol. Cara, eu pensava, nunca falava, cara, ser roteirista, não tem que gostar. Pelo menos sabe o que é, né? Então, quem trabalha na nossa área, eu sempre brinco que eu vou na faculdade, eu falo, vou dar palestra em faculdade de jornalismo e comunicação, eu falo, vocês vão ganhar mal pro resto da vida. Primeiro que vocês vão ganhar mal pro resto da vida, e o segundo é porque vocês têm que comprar todos os livros, assinar todos os streamings, ter TV a cabo, porque você tem que saber de tudo, cara. Quadrinhos, aí a gente entra naquilo que... Mesmo em quadrinhos, você tá, mesmo você publicando Disney, Marvel, e quem, por exemplo, vai traduzir, quem vai... Você pega uma referência, você tem que saber qual é a referência, entendeu? Ou saber de onde vem aquela história, de onde saber... Tem muito roteirista que se baseia em fatos reais, entendeu? Então você tem que ser uma esponja. Até para conversar mesmo. Você tem que ter uma esponja de cultura para absorver tudo. E eu sinto que hoje, muita gente que trabalha no quadrinho não é essa esponja. Tanto no cinema brasileiro como no quadrinho, desculpa quem... A gente tem um problema sério de roteiro. Por quê? Porque vem da falha de educação nossa. O cara ser um roteirista, ele precisa... Cara, você ia conversar com o Ivan Sandberg. O Ivan Sandberg foi um dos maiores roteiristas Disney do mundo. Era um judeu de Piracicaba, que tinha uma história de vida incrível. Ele tinha lido tudo na vida para poder escrever. Você conversava com o Canino tinha visto. O Júlio de Andrade, que sempre vem aqui, sim, que também foi um dos maiores roteiristas. Eu brinco com o Júlio, pena que ele virou diretor da Abril, que quando ele virou diretor da Abril, a gente perdeu um puta roteirista, ele via todo o seriado, ele conhece todo o filme, ele conhece tudo. E hoje eu sinto que falta nesse pessoal. Mesmo na Marvel, na DC, nos Estados Unidos, eu sinto que falta isso. Mudou, né? Mudou algumas coisas. A gente saiu do assunto, mas tudo bem. Não, mas isso que é legal, essa experiência, porque assim, para nós, né, não sei se o Rafa teve essa sensação, mas assim, quando chegou perto do fim da parte da Disney na Abril, curiosamente, foi um boom de lançamentos assim. Não, e a gente... Você trouxe os manuais de volta. A história do manual, para começar a contar a história do manual. Sempre o manual do escoteiro mirim, que aí a gente entra para o fim, que é muito... tem uma ligação com a outra, né? Sempre a gente teve pedido, reedita o manual do escoteiro mirim, reedita o manual do escoteiro mirim. Só que a gente achava que você também tem que ter muito cuidado para não ver se isso não vem da tua bolha. Eu lembro que quando eu entrei na Abril, tinha um cara carioca que ligava para a redação, que todo mês, e ele virou uma lenda lá dentro, que ele todo mês queria, por favor, publique New Fantastic Four versus Fantastic Four, que é muito legal. Aí o cara que tinha o leitor falava, mas quem vai comprar isso aí? Eu e meus amigos vamos comprar, porque é muito legal, achei. New Fantastic Four. Então você tem que tomar um cuidado, porque é muito a sua bolha, cara. A gente na Culturama recebia, mas não tem o gibi na banca da porta da minha casa. Primeiro, eu acho muito difícil ter banca na porta da sua casa que vende a revista. Segundo, nosso projeto é outro tipo, é para vender muito mais em outros canais. E o cara não entendia. Então a gente sempre tinha esse tipo dos nossos leitores. Mas eu falei, a gente sempre teve o pensamento de falar, é da bolha, toma. E naquela época tinha a Alessandra Zapparoli, que era a nossa diretora, ela tinha virado publisher da Abril. Ela tinha o cargo que o Dr. Roberto Tivita tinha. Então ela fazia reuniões com todos os editores, de vez em quando. E o Sérgio, que era editor da Veja São Paulo, virou para o Figa, nosso diretor, e perguntou, por que eles não publicam o manual do escoteiro mirim? Acendeu a bandeirinha, a famosa bandeirinha, né? Meu marido morreu no apartamento de Santos. Levantou a bandeirinha. Opa, alguém de fora da bolha. Aí o Figa veio falar comigo, que eu cuidava na época do Facebook. Não tinha um departamento de rede social, tinha 7 pessoas na redação. Eu cuidava do Facebook. Põe uma nota, vamos ver o que acontece, falando que a gente negociou com a Disney, pegou os direitos de republicar. Mentira, a gente tinha os direitos, a gente fazia e acabou.
Aí eu botei. A gente era um Facebook modesto, tinha uma notícia, tinha 10, 12 mil curtidas em um mês. Eu botei, eu acho que foi 330 mil. Saiu em 24 horas, negócio louco. Foi notícia no SBT, foi notícia na Jovem Pan, foi notícia, assim, foi em 24 horas. Aí 24 horas depois falou, vamos republicar. Aí um olha para o outro e fala, como é que faz isso? Não sei. Aí o que é a gente republica o quê? A gente faz uma nova edição, a gente pega a antiga, a gente conserta, porque eu sei porque foi no mês e ano que eu nasci. O manual foi publicado em julho de 71. E desde lá teve 2 reformas ortográficas. A gente corrige. Naquele dia eu lembro que a gente até consultou o jurídico da Abril para saber juridicamente o que era um facsímile. E a gente lendo aqueles milhares de comentários, viu que as pessoas queriam a edição como foi. Então a gente decidiu vamos fazer igual. Vamos fazer um facsímile do que saiu. Como é que a gente faz isso? Não tenho a mínima ideia. Alguém tem um manual? Não, ninguém tem um manual. O original veio de que país? Aí, o original era italiano, mas era um original em cima do que foi publicado aqui. Ele não foi atualizado lá fora? Não, lá fora não. Aí, por sorte, aquelas coisas que eu falei para você, que o universo se encontra, naquela mesma época a Gráfica da Abril tinha comprado um novo scanner moderno e queria algum produto para testar. E na conversa tinha o Dinei era um rapaz que trabalhava com a gente, que tinha 40 anos de Abril e tinha trabalhado na Gráfica, ele conhecia muita gente da Gráfica. E ele conversou com a Gráfica falou, aí o produto. Aí vem para todo mundo, isso é muito legal contar num evento de colecionador. Tá, quem tem o manual do Escoteiro Mineiro? Eu não tenho, né? Não, ninguém tem. Tinha no DEDOC, que era o Centro de Documentação, tinha o Memória Abril. Memória Abril é um departamento que é uma sala toda com todas as publicações da Editora Abril, tinha todas as agendas do seu Vitor, era um negócio que o ar-condicionado foi desenvolvido pela USP, tudo. Tinha, só que a Gráfica da Abril, primeiro, não podia sair edição de dentro do Memória Abril. Você não podia ir lá, a gente da Disney podia, porque a gente ajudava muito eles como a Disney. Não tinha como sair, e a gente descobriu que o paciente ia morrer na mesa de operação. Para fazer isso, ia ter que destruir um manual. Aí como entra? Quem foi o grande herói dessa história? Celso da Comic Hunter, que está aqui. Vocês podem conversar com ele. Peguei, conhecia meu amigo, falei, Celso, primeiro, Celso, preciso que você não conte um negócio para ninguém. Preciso que você ache o manual em boas condições, que o cara não cobre 2 rins e um pulmão, e também não pode falar que a Editora Abril, que tinha essa merda, que falava para a Editora Abril, o cara... Vocês sabiam que o Memória Abril tinha agentes infiltrados em feiras, em busca de revistas antigas e não falava que era da Abril? E ele achou um colecionador lá no interior, trouxe o manual para nós, aí era muito engraçado, até ontem eu brinquei com ele essa cena. Cheguei, pô Celso, que legal, a gente acertou um preço, pagamos tudo mais. Celso, a gente vai destruir aqui o manual, abrir ele para mandar para a Gráfica, você quer ver? Não quero, não saiu, não quero ver isso, por favor. Aí a gente fez a edição, até esse momento a gente ainda estava com o pé atrás. Seria uma questão de bolha, uma bolha um pouco mais alta? Será que venderia um livro de 50 anos atrás, nessa geração de internet? Aí a gente mandou imprimir, tem aquele todo o processo, e a gente começou a ter sinais. Primeiro a Folha fez uma matéria de página inteira. A Folha não falava da gente. Não falava nem da Abril, quanto mais departamento de quadrinhos da Abril. Ninguém falava. Saiu uma matéria enorme. Aí primeiro eles descobriram no meio da coisa que tinha uma receita com rum. Foi a única coisa que a gente teve que mudar e teve que explicar, porque não podia, pelo código das crianças, não podia ter negócio de bebida alcoólica, negócio de aquelas coisas. Depois teve a Veja. A gente estava no andar de baixo, em cima da Veja, e a gente era do mesmo... A Veja não falava com a gente. A Veja fazia matéria do Maurício de Souza, mas não fazia dos quadrinhos de Abril. E alguém falou, olha, a gente quer fazer uma matéria. Juro, eu pensei que ia ser uma notinha. Lembra daqueles lançamentos da semana? Eles fizeram uma matéria de 2 páginas. Opa, tem algo aí. Saiu o manual. A gente foi imprimimos 11 mil, porque é um livro, né? Botamos para vender. Esgotou em 2 dias. Imprimimos mais 15 mil
esgotou e ia esgotando. Teve um distribuidor no Nordeste que pagou para imprimir, ele mandou um caminhão encostado na gráfica para receber a tiragem. O manual só não entrou na venda, na lista dos mais vendidos da Veja. Por quê? Porque ele foi distribuído primeiro em banca e depois em livraria. Para você ter uma ideia, a Abril não sabia vender para a livraria, a DINAP não sabia. Tanto não sabia que uma hora ela se irritou e falou: ô, redação, vocês vendem. A gente era a única redação da Abril que tinha 2 pessoas que vendiam fora da DINAP. Tinha 2 pessoas que vendiam. Vendia para a Amazon, vendia para todo mundo. E começou aqui eu preciso contar para vocês como é que é o mundo da livraria. Se você chega hoje numa livraria, ou há 10 anos atrás, que é melhor, e falava: ó, eu tenho aqui a biografia autorizada de Deus com prefácio de Jesus Cristo e comentários de Maomé, só que eu só tenho um livro. Ah, um livro só? Pô, porque toda a operação da editora não vale a pena uma edição para você comprar de vez. Mas eu tenho a biografia do Tom Dutra, escrita pela mãe dele. Só que eu tenho 10 volumes. Porra, 10 volumes, me manda 5 de cada. Vocês entenderam? Porque 10 volumes faz ele girar, faz a pessoa girar. Então é muito difícil uma editora com 2 edições entrar numa livraria. Isso eu tinha percebido na Sci-Fi. Só que tem eventos que fazem você pular uma escala. Quando você tem um best-seller na mão. E o Manual do Escoteiro Mirim era um best-seller. Aí a gente ia para... Todo mundo queria vender, todas as livrarias queriam comprar e falava: o que você tem mais? Aí a gente começou a fazer encadernado. Eu, junto com o Toque de Caixa, junto com o manual, a gente fez a seleção das melhores histórias do manual do Escoteiro Mirim do Karl Barks. Aí a gente falou: vamos atrás dos outros manuais. Celso, se vira aí achar os outros manuais. Foi o manual do motorista, Eu lembro dessa época, o que fez sucesso também foi o Tio Patinhas. Tio Patinhas, vocês lançaram a moeda. Com a moeda. Puta, aí eu fui atrás da moeda. Cara, tinha um negócio que tinha que ter uma regulamentação, que, sabe, tinha que mandar para um departamento do governo que a moeda era segura, que a criança não engolir. Se seu filho vai engolir a porra da moeda, o problema não é a moeda, é o seu filho. Desculpa, gente, né? Aí lançava uma edição junto. Começou a ter um fenômeno, a gente virou isso, e aí os mesmos órgãos de imprensa e sites que começavam a falar do Manual do Escoteiro Mirim, começavam a falar dos outros manuais. Começou a crescer. Pra você ter uma ideia, chegou num ponto que a livraria tinha a ala de quadrinhos e a ala de quadrinhos Disney, a FENAC, e isso tudo, eu vou contar uma coisa, vocês vão ficar espantados. Você paga para a livraria te pôr em qual prateleira você vai. A editora paga. Eles faziam de graça, tamanho era. E a gente estava, pela primeira vez em anos, tendo reconhecimento de público e crítica. Só que no meio disso, e a gente lançando cada vez produtos melhores, é bom. Gente, é tudo falso, a gente combinou tudo aqui a pauta, viu? Tá? Qual é o diferencial que a gente faz dos nossos encadernados? Que era uma coisa muito que o Figa fazia, que botava na nossa mente. Abril é jornalismo. Então encarava um manual, um encadernado, como jornalismo. Então é isso que a gente chama de especiais de aniversário. Na verdade, eram biografias do personagem com histórias e textos. Eu trouxe esse modelo porque esse aqui a gente exagerou, eu acho, um pouco. Tem quase mais matéria, tem um trabalho de pesquisa tão profundo que não tem no mundo isso. Não foi que a gente comprou da editora, eu fazia a seleção de histórias, tinha um pessoal do Planeta Gibi que dava assessoria técnica pra gente, que criava matéria, procurava, sabe, olha, cada história tem um porquê tá lá, e a gente contava porquê, tinha atrás de coisas, então, e isso começou a ganhar prêmios, começou a vender muito. Só que no meio disso tudo, a Abril estava muito mal, o grupo Abril muito mal. E quando veio para renovar a licença da Abril, da Disney, era uma paulada para você. Então, a gente saiu por cima, né? Isso aqui, é por isso que eu falo, porque isso aqui chamou atenção para nós, porque foi, curiosamente, né, infelizmente, começou a ser um monte de edições maravilhosas, sensacionais, tudo, e relativamente pouco tempo depois, veio a notícia que ia acabar. Então foi um choque, né? Porque normalmente seria o contrário, né? Porque, se bem que embora o fenômeno da Prêmio foi mais ou menos assim também, né? Imagina, tinha época na Abril
que de gibi da Disney que eu trabalhava, que ninguém falava. Eu ia em evento, o cara, mas ainda publica? Eu nunca me esqueço que eu encontrei um colega que era do mercado, que eu não vou falar quem é, encontrei com ele no shopping, no metrô Jabaquara, ele falou, Abril não publica mais quadrinhos, só Disney, né? E no dia eu tinha fechado uma edição de 300 páginas, você foi, caramba. Mas assim, e tudo puxou, as pessoas, as livrarias querendo saber o que vocês vão lançar mais, as mensais começaram a subir e tudo mais, mas tinha um problema, foi a tempestade perfeita. Foi a crise das bancas, a crise da Editora Abril, a renovação, tudo na mesma época. Mas tinha essa coisa que a gente estava... tempestade, né? Tempestade perfeita, perfect storm. E foi assim. Agora me pergunta, uma coisa que todo mundo fica espantado. Foi todo mundo demitido, a redação acabou, eu fui o último a sair da redação, tá isso no livro lá. Até eu brinco com o Maurício que ele fez eu virar mais herói do que eu deveria na coisa, mas eu fiquei por último. Isso é do livro do Império dos Gibis, né? Do Império dos Gibis. Que era porque foi um processo complicado. Porque grandes empresas trabalham com orçamento. Existia orçamento para pagar a gente até o final do ano. Só que não existia orçamento para mandar a gente embora. Não existia orçamento para mandar a gente embora. Então existia o perigo da gente ficar o ano inteiro em casa, recebendo e não trabalhando. Gente, isso é a pior coisa do mundo, porque atrasa a sua vida de tal jeito. Eu fiz entrevista numa TV e num site, e o cara perguntou, gostavam de mim, falava, quando é que eu posso ter você? Eu falei, não sei. Tanto que eu saí, olha como é que é a vida. Saí com uma moça, amiga minha, porque eu não podia contar para ninguém. Então eu saí com uma moça, parecia, assim, para jantar, e ela trabalhava em RH, e eu comentei com ela, assim, parecia que eu estava traindo minha esposa, porque eu não podia, nem minha esposa sabia. Porque quando você tem esse tipo de segredo, comercial, vaza pela família. Então eu não tinha contado. Então eu estava lá e perguntei, e a moça falou, para de fazer entrevista, você não tem uma data de sair, você está se queimando. Aí a gente foi, todo mundo foi, aí um dia se chegou e falou, mandaram todo mundo para casa, era no meio da Copa do Mundo, nunca me esqueço. Aí um dia ligaram e falaram, olha, a gente conseguiu, chegou... Isso foi em 2018, né? 2018, a gente ficou 20 dias, um mês, em casa, sem fazer nada. E a redação ficava 2 lá de plantão. Parecia o último posto, sabe? Do japonês que não sabia que acabou a guerra, ficou na ilha lá. E ficou lá. Era o coitado do Fábio Figueiredo lá na redação. E um dia ligaram pra gente e falaram, numa segunda-feira, falaram, vem aqui amanhã que nós vamos desligar todo mundo. Pô, tá todo mundo aliviado. Chegou lá rindo. Imagina a coitada da mulher do RH lá da Abril, que era acostumada a mandar a gente embora. Veio toda a série a gente fazendo brincadeira. Tinha um rapaz lá de cadeia que tinha dificuldade de locomoção e andava de muleta. Falar que quando você entrou aqui não estava de muleta. Eu falei, não assino nada se eu não puder levar meu crachá. A mulher, o pessoal não acreditando. A gente tirou foto e tudo mais. E acabou. E eu fui. E naquele dia as pessoas foram indo embora. E aí eu pensei o seguinte, não, vai acabar em mim. Eu vou ser o último a sair. Não porque eu queria, porque eu sabia que era um momento histórico. Eu lembrei de todo mundo que veio atrás, Primágio. Lá atrás, Abril começou, a primeira revista da Editora Abril foi o Pato Dono número 1. Lá atrás, o Jerônimo da Silva, que foi o criador da ficção científica brasileira, foi editor do Pato Donald. Então eu lembrei de todas essas pessoas, sabe aquele negócio... Passou sua vida na... Não, aquele filme horrível do último de Star Wars, que lá ouve a Rey numa hora, ouve todos os Jedi. Como é que chamou? Eu até esqueci, para mim não existiu aquele filme. Acabou a sessão Skywalker, Aí o J.J. Abrams, uma vez em entrevista, falando, porque a Disney não me deixou fazer o filme que eu queria, ela se metia em tudo. A minha chefe falou, isso da nossa vida aqui na Cultura chama terça-feira. Terça-feira como qualquer, né? Terça-feira de tarde. Então, eu lembrei de toda essa gente. Falei, eu vou ficar por último, porque eu sei que é uma história que eu vou contar para os netos, vou ganhar um dinheiro em evento contando isso. Aí eu saí, foi embora todo mundo, eu fiquei por último. Quando deu 8 horas, me despedi do computador, porque na Abril, aí entra na próxima pergunta, a gente ficava com o computador 10 anos, não tinha troca.
Eu sentava em cadeira que tinha uma plaquinha MTV. Os móveis eram... Só mudava de lá para cá. Era MTV, era essas coisas. É verdade. TVA. TVA. Listel. Aí eu bateu 8 horas, eu desliguei tudo, olhei para a sala e tranquei e fui embora. Aí acabou a era. Aí entra uma pergunta que todo mundo fica espantado com a resposta. Pergunta para mim qual a diferença de trabalhar na Culturama e na editora, na Abril, trabalhando com Disney. Porque assim, isso foi em 18. Você entrou logo em seguida, na 19, você entrou na Culturama? 5 meses depois. Você entrou na Culturama? A que me orgulha muito, a Disney, ela recomendou meu nome para a Ana da Disney, que é diretora-geral de Publish, quando a Culturama pegou o direito de publicar os quadrinhos, eles recomendaram meu nome para lá. E aí você foi trabalhar com o pessoal lá do Sul, certo? Do Sul. Aí vem a pergunta, né? Qual a diferença de trabalhar? A Culturama tinha uma estrutura muito maior. As pessoas com estrutura gigantesca perto da estrutura que eu tinha para trabalhar na Abril. Muito mais verba, muito mais oportunidade. Porque a gente tinha ilusão, era Abril, mas o nosso departamento era pequenininho, eram 7 pessoas. Era a cadeira com a plaquinha MTV. O computador era o mesmo há 10 anos. Há 10 anos era o mesmo computador. Na Culturama era diferente. Eu vou usar essa referência horrível, mas eu vou usar. Sabe quando o Fórmula 1 saiu da Globo e foi para Bandeirantes? Que virou produto premium na Bandeirantes? Era isso. Então as pessoas... Porque era um produto, entre aspas, qualquer na Globo. Era mais um. Coitada, a Zappa, minha chefe, a Alessandra Zapparoli, era muito... A gente tinha vergonha de conversar com ela. Porque você entrava na sala... Ela foi assim, o normal... Ela cuidava da gente, da redação, das 7 pessoas. Quando ela virou publisher, o normal era passar para outra pessoa. E ela ia cuidar das outras coisas. Só que a única redação que ela quis levar, que ela cuidava diretamente, que não ia ter um diretor superintendente, ia tratar direto com o publisher, era os quadrinhos, nós lá, Disney, licenças. Então tinha umas coisas que eu ficava muito sem. Eu entrava na sala dela para oi, Figa. Mais uma vez que foi para falar da CCXP, para participar. Eu falei, Ale, posso conversar? Só um minutinho. Ela no telefone. Como é que é? Qual o ministro que pegou, que a gente vai fazer a matéria que ele recebeu propina? Sim, tá. Sim, segue com a matéria. Só um minutinho, uma filha. Oi, a Ford quer 4 capas da Exame, 2 milhões. Fala, pelo amor de Deus, fala para eles que não estou dando capa. Oi, a 4 rodas, o que nós pegamos errado na Toyota? Faz a matéria. Fala, Mafia. Oi, sabe o Pato Donald? O que eu vou falar com a mulher? A mulher está assim, batia. A secretária, oi, Zapa, o vice-presidente está na linha. Fala para ele esperar um pouco. Aí eu lá. Sabe a CCXP? Você tinha vergonha de pedir as coisas para ela. Pô, a mulher tinha um monte de problema. Eu lembro que foram fazer aquela primeira feira do Comer e Beber da Veja São Paulo. Pô, ela estava conversando que ia ter um curso lá e cada um ia ganhar uma doma lá. Ela falando lá, vem na 25, 12 mil domas. Ai, porra, eu vou incomodar a mulher aqui, porra. Aí na Cultura não tinha, porque a gente era o produto. A Cultura tinha outros produtos, mas o que deu destaque naquela época era quadrinhos. Então e assim, você tinha... E foi o primeiro ano na Culturama meu, foi muito difícil, porque eu tive que aprender um monte de coisa, tive que reaprender um monte de coisa. Eu sempre falo que eu agradeço até hoje a minha chefe direta, que ela teve muita paciência comigo, porque eu me meti em tudo. Porque na Abril a gente metia em tudo porque não tinha outras pessoas. Eu comecei a encher o saco do pessoal de assinaturas, comecei a encher o saco do pessoal da gráfica. Aí como ela começou com toda a calma, começou a me explicar, tem alguém para ver isso, calma. Tem alguém para... Você está entendendo? Concentra na edição, concentra na... E é um aprendizado, entendeu? Porque é da época. Olha que loucura, né? Porque você espera o contrário, né? Esperaria o contrário. Esperaria o contrário. E tinha muito preconceito com uma empresa de fora do eixo Rio-São Paulo. E ela é grande, né? Porque para nós a Cultura não era conhecida. Em alguns meses,
A gente era fomos durante vários anos o maior pagador de royalties da Disney, mais do que a Panini. E nesse período você ficou 5, 6 anos? 6 anos. 6 anos na Culturama, né? E aí como você teve alguns materiais que você conseguiu produzir coisas para eles também, né? Você mesmo. Desde que eu entrei, a gente tinha a ideia de fazer histórias inéditas. Só que se passou por um processo. Foi 2 anos de negociação, um monte de coisas. E eu comecei a escrever as histórias. Por quê? Não é porque nossa, é bom pra caralho. Não. Porque, com todo o respeito do mundo, a maioria dos roteiristas eram pessoas idosas. E era difícil você passar certas ideias para eles. Com todo o respeito, porque isso acontece comigo também. Você fala, o Zé não pode dar mais golpe, o mundo mudou, a namorada dele não pode ser só a namorada dele. E não, é um negócio geracional. Você tem filhos adolescentes, você sabe como é complicado. Complicado é saber que eles já não são mais adolescentes. Isso é complicado, né? Eles já não são mais adolescentes. É triste isso, viu? Lembra aquela piada que eu fazia, que eu morria de medo de vir em evento de quadrinho, que aparecia sempre quando vinha uma moça e falava, posso conversar com você? Eu falo, pronto, vai aparecer um moleque gordinho me abraçando. Puta que pariu. A minha esposa outro dia lembrou, falou, não é mais um garotinho, amigo, só se você me botou chifre, porque é de 30 anos para cima. Eu falei, puta que pariu, é verdade. Então, é um problema geracional. E depois você fala, não entrava na cabeça deles, não fazia parte do mundo deles. Então eu comecei a escrever. Aí tinha uma série de regras e normas que você tem que seguir. E uma delas, ela não podia botar referências a filmes, séries, outros quadrinhos das histórias Disney. Bullshit. Eu sou bom pra caralho, eu vou botar, eles não vão perceber. Eu botava referências de seriados ingleses de ficção científica da década de 70. A temporadas perdidas de Doctor Who, a Theater 3000, que ninguém sabe o que é, referências de Star Trek que ninguém entende. Aí a gente ia ter, era a época da pandemia, ia ter uma reunião com o Stefano, lá da Itália, que é o cara que aprova as histórias. E ele estava em casa. Aí liga o vídeo, a casa dele, ele atrás a coleção inteira das fitas de Babylon 5. A coleção inteira de Doctor Who, uns posters daquelas revistas sci-fi antiga. Eu olhei e falei, puta que pariu, fudeu. Ele pegou todas. Faz parte. Só que, se vocês forem reparar, todas as histórias que eu escrevi da Zé Carioca tinha título de um episódio da série clássica de Star Trek. Passou alguma... Não, eu botava aqui. Qual que é aquele que você fez aqui? Aí a gente vai contar Legal. Então, eu preciso contar essa história aqui. Isso aqui é uma edição alemã. Tava pandemia, tinha pandemia. E estava todo mundo em casa. E você, todo mundo no maior estresse do mundo, né? E a gente não dormia à noite, porque, principalmente a gente que é muito agitado, você não gasta energia, você não dorme. E eu estava em casa e numa dessas madrugadas, olha qual é a vida, eu peguei numa dessas TVs regionais, TVs abertas, o programa do Netinho de Paula. E o Netinho de Paula fazia aquele quadro da princesa, e na pandemia não dava para fazer. E alguém do programa dele ou ele teve uma sacada genial, aproveitar e conversar com aquelas que hoje são senhoras, são mulheres, que tinham sido princesas dele lá atrás, na década de 90. Começou um programa super legal, né? Como é que estava a vida delas hoje em dia. E o que eu vi era uma moça que ele falou que para ele marcou, porque foi a primeira pessoa de classe média que ele pegou no programa. Era uma moça que o pai dela trabalhava num banco, tinha um cargo no departamento de seguro do banco, ele foi demitido, ele entrou em depressão, a família caiu, tipo eu mês que vem, e ela mandou uma carta, e um dia do nada apareceu a equipe do coisa lá, e aquilo foi o ponto de virada, aquela coisa assim, e ela falou pro Netinho, para você foi mais um dia de gravação, para nossa família foi o ponto de virada. Por quê? Meu pai começou a falar, se a minha carta foi escolhida entre milhares, qualquer coisa é possível. Aí ela conta que o pai se reergueu, abriu uma empresa de seguros
com um amigo, virou uma grande seguradora. Ela virou médica obstetra, né, que fala para criança. Pediatra. Dos filhos do netinho. Aí me deu um toque. E ainda tem aquela nossa origem, eu tenho de mãe, família da minha mãe lá na Europa era de origem judaica. Quando vinha para cá, mudava para católica por causa da perseguição. E tem um antigo provérbio judeu que chama: quem salva uma vida salva 1 milhão. Eu falei, tá aí. Isso era maio. E a gente já tinha que planejar as edições de dezembro. Falei, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui. Vou contar em primeira mão. Eu acho a Invocação do Mal 2 melhor que a primeira. Não é isso. Vou contar uma coisa que eu nunca contei, é muito vergonhoso. Eu nunca conto isso para ninguém em voz alta. Eu acho os discos do Paul McCartney, os solos melhores do que os últimos dos Beatles. Não é isso. Herege, né? Isso aí fala. Na verdade, eu bolei uma história que o Zé Carioca é o único personagem da Disney que mora numa cidade que existe, o Rio de Janeiro. Não é Patópolis, na qual. Então tem que ter problemas de cidade que existe. Eu liguei para o dono da editora e falei, vamos fazer uma história que tem menino de Natal, do Zé que tem menino de rua? E ele falou, vamos. Criei o roteiro, que o Zé, uma coisa que pouca gente entende, o Zé não é que ele é vagabundo, não é que ele não gosta de um emprego formal. Nas histórias do Canini e do Ivan Soderbergh, ele trabalhava. Só que ele trabalhava como garçom, Então, e para homenagear um cliente nosso do Rio de Janeiro, ele foi trabalhar e homenagear meu pai, que era comerciante e no Natal contratava outras pessoas. Ele ia arranjar emprego numa loja e essa loja não estava indo bem. E eles resolvem fazer uma reunião à noite para mudar as vitrines, para dar um up. E o Zé fica até de noite e o cara fala, aquela coisa que acontece com todo mundo, fica aí que a gente pede pizza e eu te pago um táxi para você voltar para casa. E ele ultrapassa uma praça. Essa praça existe no Rio. Eu me baseei num cliente nosso da Culturama. E nessa praça tinha garotos. E sobrou. Sabe aquele negócio que você está na empresa, pede 14 pizzas e o pessoal come 2 e sobra aquele monte de pizza? Aí o cara fala, Zé, leva para casa. E ele passando com as pizzas, vinha um garoto pedir pizza para ele. E ele fala, não, tá aqui, pode ficar. E ele se assusta. E o pai, não, o pai vem, não, desculpa. É meu filho, não, pode ficar com a pizza. Ele fala, mas vocês estão morando na rua? Aí o pai falava, eu perdi o emprego e você vai, e eu daqui a 3 meses. Você vai morar na rua. E o Zé fica espantado. E tem ainda na história, que ele não dorme e passa a noite inteira chorando. E aí você tem duplo sentido, né? Ele acorda de manhã e vai para a loja. Ele só precisava estar de tarde. E ele conta um amigo, ele fala assim, Zé, já acordou? Eu estava dormindo tempo demais. E ele fala, vamos fazer alguma coisa por esses caras, por essas pessoas, por dono? O dono fala, vamos, porque eu também já passei na rua também. Vamos criar uma festa. Aí junta todas as festas e tudo mais, para gerar uma festa para aquelas crianças. E aí junta, até a Anacoseca vem e tudo mais. Quem não sabe, a Anacoseca é a Associação Nacional dos Cobradores do Zé Carioca. Os primos vêm e tudo mais. Aí tem a festa, todas as famílias que moram na rua fazem a festa de Natal e faltou cadeira. E o Zé sobe no escritório para pegar a cadeira. E ele olha para as pessoas e ele cai. Aí o dono está lá e fala, Zé, o que foi? Amanhã eles estão na rua de novo. Aí ele falava, Zé, tem um provérbio judaico de 4 mil anos que fala que quem salva uma vida salva 1 milhão. Você deu para eles uma coisa que ninguém deu esperança. Corta, 40 anos no futuro, vai um repórter entrevistar um cara que é um advogado filantropo, o maior do Brasil, e o cara pergunta, eu soube que você morou na rua. Teve um ponto de virada? Ele fala, teve um cara que me fez uma festa e me ajudou. E aí a câmera abre, é o Zé com ele. Ele tem uma foto do Zé. História legal, fiz a história, como é que era, deixa eu explicar como é que era a aprovação. Eu tinha que escrever um roteirozinho de 3 linhas, falando, 4 linhas, contando isso que eu contei para vocês, que ia para 4 pessoas em 4 países diferentes, para aprovar. Beleza, provou, bacana. Passava no segundo ponto, que era o RAF.
A gente criava os diálogos com os desenhos RAF, aí era quase como uma história em quadrinhos, só que era com um desenho simples, que aí passava para uma segunda parte de aprovação. Tinha que traduzir para o inglês, era uma grana violenta que gastava de tradução. Mandava para 4 pessoas em 4 países diferentes, que não eram aquelas 4 do começo. Nossa. Aí eles falavam, ok, ou mude isso aqui, eu não quero ver, pode seguir em frente, ou mude isso aqui, eu quero ver, tem essas variações. Passou, eu até agora estava, opa, passou, tá todo mundo bem. Quando você monta o gibi, você tem que botar num site que vai para uma outra equipe que nunca participou desse projeto, que vai aprovar a história junto com a revista, mas a história em separado. Faltando 3 dias para mandar a edição para a banca, para a edição mandar para a gráfica, 3 dias não, mas uma semana, sendo que essa semana, na outra semana eu ia para a Bienal do Rio, veio um e-mail de manhã de um cara que aprova no final, falando, achei a tua história linda, maravilhosa, mas eu não posso aprovar. Não pode ter na história da Disney o governo falhando, entendeu? Sério. Só que eu tenho que dar valor para quem tem valor, tem que fazer justiça. Ele veio com uma ideia, ele já veio no e-mail com uma ideia. Por que você não troca para um incêndio no prédio? Eles perderam tudo e eles estão morando num abrigo que a prefeitura fez. Ou seja, então um caso ruim, mas... E também tenho que aqui fazer um agradecimento que o escritório da Disney no Brasil sempre brigou a meu favor. Não, vamos fazer. Porque a ideia é a seguinte, se eu quero brigar com o Maurício, se eu quero quero aparecer, eu tenho que chutar a porta, eu tenho que fazer uma coisa que ninguém fez. Foi o mesmo problema que o editor, guardadas as devidas proporções, do Dom Rosa na saga do Tio Patinhas deve ter enfrentado. Foi uma história que ele escreveu, que ele chegou para o editor, vamos fazer isso, e teve um editor que bancou. Bom, tudo bem. Aí saiu a história, o pessoal gostou. Quem tem um olhar um pouco mais atento, percebe que houve a mudança. Foi assim, a quarta e a quinta que foi assim, o meu remédio de pressão foi testado, porque a gente não podia mudar, é muito difícil, leva semanas para o cara desenhar, não é um processo fácil. E a gente mudou alguns quadrinhos, desenho, e pelo texto eu fui acertando, e mandava para Disney, não, ainda está ruim. E isso coisa de hora, eu falando com a Itália toda hora. E quinta-feira ia para o Rio para ficar 20 dias no Rio, na Bienal do Rio, no primeiro stand nosso. Chegou num ponto que ele falou, ok, mandamos para a gráfica. Saiu, passou, ninguém. Mas tem gente que eu acho que lê a história e percebe. Para mim, a surpresa, passa algum tempo, a Alemanha entra em contato com a gente, eu não sei como eles tiveram acesso à história e queriam publicar a história num especial encadernado alemão, que era de Natal. E saiu isso aqui junto com histórias do Dom Rosa, do Paul Murray. Abre aqui, e saiu a história. Qual que era? Essa aí, sim mesmo? Essa aqui. A parte que eu falei, cadê a parte que ele chora? Aqui. Nossa, legal. Muito lindo. Porque ele não mudou tudo. O que eu mais fiquei puto foi que um dos caras que aprovou falou, tira esse negócio do quem salva uma vida salva 1 milhão, que é cópia da lista de Schindler. Eu falei, não, é um provérbio judeu, mas eu falei, não. Sabe quando você fala? Não vou discutir com o cara, não. Vou discutir com o cara. Isso aqui é um baita orgulho, né? E tem no final, eles fizeram, saiu aqui. Saiu quem escreveu, quem desenhou e a capinha. Da edição local. Da edição local, bem legal. Aí pergunta, você tem um trabalho publicado na Alemanha? Tenho. Recebeu um puto por isso? Não, mas a vida não é só dinheiro. Aí tem uma outra coisa, que, rapidamente, que eu acho que é o seguinte, a sede nossa da Culturama é em Caxias do Sul, então eu tinha que pegar muito avião. E sabe, eu vou explicar, sabe como é que é o aeroporto de Caxias do Sul? Sabe a estação Praça da Árvore do metrô? É aquilo, só que desce avião. E é na Serra, então algumas... É isso que eu falo, quando desce avião, né? Quando desce avião. Em 2003 eu fiz um curso de gestão de equipes lá na sede, eu tinha que ir a cada 10 dias, amigo. Tive cada experiência no voo, porque o normal entre junho e setembro é não descer, porque a serra sobe.
Eu tive toda a experiência, até o famoso, existe um médico a bordo, chegou num ponto que o pessoal do Guarulhos, daquele que você passa na revista da segurança, me conhecia pelo nome. Eu juntei tanta milha que aquele ano fui eu, minha esposa, minha mãe e meu irmão viajar, fomos e voltamos para o sul, com milhagem e ainda aluguei um carro. Bom, numa dessas o diretor da Culturama sentou num avião indo para Porto Alegre com o Eduardo Bueno, aquele historiador, o Peninha. E dois gremistas que falam pra caramba começaram a falar. E falaram, olha, eu faço isso aqui. E começou um projeto que o Peninha participasse de alguma coisa da gente. E a gente bolou, foram 3 anos de trabalho, um especial que é o Zé Carioca conta a história do Brasil. Que tem muito sangue, suor e esperma meu, não nessa ordem, calma, muito nisso aqui, 3 anos. E era assim, a gente queria fazer um negócio contando a história do Brasil, mas não independência, descobrimento. Tem, mas é diferente. Mas histórias que não estão no corpo. Então o Peninha, quem conhece o Peninha aqui, quem já viu, ele fala pelos cotovelos. Então, cada vez que uma reunião que ele tinha, era assim, era do zagueiro do Grêmio, passando pelo Dom Pedro até, e algumas coisas você tirava. Então eu tirava, quando ele chegava, ele contou uma história sobre a Corrida do Ouro em Minas Gerais. Opa, é isso. Eu separava, bolava uma história com personagens da Disney. Teve o Américo Vespucci, quando veio para cá, ele quase morreu em Fernando de Noronha, com um dos navios bateu no rochedo. Isso acham que bateu. Opa, isso aqui dá uma história. E a gente foi criando histórias em cima disso. Para a independência, não dava para contar a história da independência. Todo mundo conhece a história da independência. Então a gente resolveu fazer uma história da Disney do ponto de vista do desenhista do quadro O Grito, que está no museu. E, logicamente, eu escrevi as histórias, e agora eu posso contar que é tudo baseado em Star Trek. Estou brincando. Mas tem o Donald como capitão falando, estou velho demais para isso, né? E é lógico, a gente faz... Tirando a cabeça. Não, estou a ira de cã, estou velho demais para isso, me sinto velho, muito velho. Eu quase matei um cara, não dá para matar um cara para fazer o... Sempre serei seu amigo. Outro dia um cara me perguntou se eu pudesse saber qual seria a minha última palavra. Eu falei, remember. Só quem até que vai ter. Aí foram 3 anos fazendo isso aqui. E tem umas coisas que quem escreve quadrinho, quem lê quadrinho não percebe. Por exemplo, tem uma parte da história que se passa do caminho do Dom Pedro do Rio até São Paulo, até Santos. Eu fui para o interior de São Paulo para fotografar vegetação, porque o verde do interior de São Paulo é diferente do verde da serra. A gente ficou meses pesquisando em livros qual seria a altura de Dom Pedro para ele conversar com o Mickey, porque ele conversava com o Mickey é baixinho. Não mostra aquela página aí. Aquela não. Não. E tem histórias engraçadas, tem histórias curiosas, como é escrever, como a coisa ganha vida fora de você. Essa história da Corrida do Ouro de Minas, tem a história daquele famoso bandido que atacava a cidade e eles tiveram que se juntar para defender a cidade. Isso é 7 Homens e um Segredo, e um Destino. Aí eu comecei a escrever o roteiro ouvindo a música. E eu escrevia e um cara escrevia o roteiro, botava os diálogos. E eu falei para ele, olha, é 7 Homens e um Destino. Você não pode botar 7 Homens e um Destino, fazer a história, mas precisa se inspirar. Mandei a trilha do Alfred Newman para ele ouvir e passei por desenho e não falei nada para ele. E quando ele me entrega a história, ele falou, Paulo, me inspirei tanto em 7 Homens e um Destino, e tem cenas que parecem realmente. Você vê como a história ganha vida. E uma crítica que um cara escreveu uma resenha e falou, é interessante como todos os personagens da Disney ainda estão procurando alguma coisa, estão tentando se encontrar. E eu fui ler, eu falei, cara, será que ele está certo? Todos estão se procurando. E foi uma experiência. Aí tinha a experiência do final, a história de Dom Pedro, que foi a história mais legal, que também aí vem a inspiração do filme do Superman. Porque eu queria entrar na cabeça do Dom Pedro. Eu tive conversas com o Peninha, porque eu queria entrar na cabeça. Como é que era para ele, ao mesmo tempo, o amor que ele tinha pelo país, e ao mesmo tempo ele tinha que trair o pai dele, que era o maior ídolo dele.
Como é que era essa dicotomia, né? Essa luta interna dele? Como é que ele era pessoalmente? Eu perguntei. Ele era um cara, na escala, que me convidaria para tomar uma cerveja, eu convidaria ou não iria. Ele convidaria para tomar uma cerveja. Ele era uma pessoa que gostava de ficar em volta das pessoas. Ele gostava de cantar com as pessoas. Aí teve um chunk, o que ele me contou, que era uma época que não existia TV, rádio, foto, nada. Ele adorava ir nos lugares e não contar que ele era o Dom Pedro. E teve isso, 90% do que está aqui realmente aconteceu. Ele estava indo com a comitiva dele e ele falava, vamos apostar corrida. E ninguém é bobo nem nada, ninguém ganhava de... O príncipe regente deixa ele ir embora, né? Ganhou, como o senhor é bom, né? E ele correu, chegou na fazenda que eles iam almoçar. E a dona da fazenda falou, ele chegou, eu vim para almoçar. Ah, tá, você almoça ali na cozinha, porque está vindo Dom Pedro. Ele falou, beleza, vou lá comer. Juntou com o pessoal da City, começou a fazer uma música, aí chega a comitiva e fala, pô, Dom Pedro, os caras, ele é Dom Pedro, Dom Pedro. Isso está na história, aí que ele conhece o Mickey, ele começa a conversar com o Mickey era um fazendeiro que perdeu tudo numa praga e foi trabalhar na fazenda em Yamini. E o Dom Pedro fala, poxa vida, você não está desanimado, você fala isso com coisa... Que ele fala, o brasileiro é um povo bom, ele só precisa de uma luz para guiar ele. Aí eu falei, é isso que... Aí que eu falei, eu sempre... Quando ele recebe a carta, hoje 7 de setembro, que ele recebe a carta, que veio a carta de Portugal, que é uma ofensa, falando, volte para Portugal, e você quase rebaixando ele, volte para ser o mero da corte, e uma carta da Leopoldina, uma carta e ele explode de ódio. E eu vi e revi aquela cena do Tarcísio Meira, eu sei que aquilo ali não aconteceu, mas eu tentava entrar na cabeça dele. Como é que a explosão era um misto de raiva, tipo de ódio, de humilhação? Como é que veio aquele momento, né? Aí eu lembrei, naquele momento ele olha para o Mickey e ele lembra daquela parte. Ele fala, só preciso de uma luz. E ele fala, eu vou ser essa luz. É isso que faz ele encontra o pai, contra tudo, e fala, precisa de uma luz, eu vou ser a luz para levar a nação. E perto do que aconteceu, que não foi o que está no quadro, né? Também na história, estou contando, a história, o Pardal é o cara que desenhou o quadro, só que o Pardal é um cara, na história, é um cara muito ligado à verdade, tem que ser a verdade que aconteceu. Tanto que ele vai, isso é verdade, ele vai onde era a Casa do Grito, aqui no Ipiranga, ver como é que era a lama do lugar. Só que a partir da história, como ele vai ouvindo, ele vai se convencendo que o quadro não precisava ser um quadro que refletisse o momento histórico, era um quadro para inspirar os brasileiros. Meio que como aconteceu com o quadro da proclamação da independência americana, que você vê na série do John Adams, que ele fica puto da vida e fala, isso não aconteceu. A gente estava todo cheio de lama, com sangue, entrava, assinava e ia embora. Ele fala, calma, é um negócio para inspirar as pessoas. E aí no final tinha que ter uma cena, eu bolei uma cena que tivesse o quadro duplo, que tivesse o quadro, como fazer o quadro. Eu pensei na época, fazer uma montagem, pegar o quadro e recortar e botar o Mickey lá. O Moacir Rodrigues, que é o pai do traço brasileiro que está desenhando para mim, sumiu durante uma semana. Eu quase infartei. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí ele veio com essa surpresa. Ele simplesmente... Ele desenhou o quadro de novo e botou personagens Disney. Você vê, figura por dentro, tá certinho. Isso aqui levou uma semana para fazer, para ele desenhar. E aí o Fernando Ventura também, ele foi atrás da verdadeira cor e tudo mais. E aí que tira o Mickey fala, mas peraí, porque ele vai a história começa com um descendente desse Mickey que conta o Dom Pedro, contando a história para o Pardal. Mas você não ia fazer um quadro que refletisse a história? Verdade. Não, eu aprendi que era melhor fazer uma luz para guiar o povo. Era isso que... E passou todas essas coisas, né? Engraçada Disney, né? Isso aí, tinha um monte de coisa política. Tem uma parte no navio que o cara fala, o dono de... Quase morre, ele e os sobrinhos no acidente. Ele vira para o Gastão e fala, por que nós estamos aqui? Para os ricos de Portugal ficarem mais ricos? Para o imperador ter mais terra?
Eu falei, isso aí não vai. Ah, os caras correm. E o mais legal foi, quando ficou pronto, chegou da gráfica numa antivéspera de Natal. A gente mandou pro Peninha, ele mandou um áudio maravilhoso que eu tenho guardado até hoje. E a Disney, quando a gente mandou para a Disney comprou 6 edições para mandar para a presidência da empresa em Burbank. Não em presidência da página, da parte editorial, presidente mesmo, Bob Iger, tudo aquilo ali para eles verem como era legal. E aí uma coisa que eu preciso contar para vocês, que todo mundo fala da Amazon. A gente mostrou esse projeto com um monte de livraria, distribuidor falou não. A Amazon falou, puta que legal, quero comprar. Aí o Peninha fez um vídeo no YouTuber dele que estourou. O canal dele tem 200 mil views por vídeo. Estourou. Um monte de livraria queria comprar, a gente falou, agora é da Amazon. Entendeu? E só para terminar, eu queria contar que a gente não fazia só quadrinhos, porque como eu sempre digo, quadrinhos é o que dá mais visibilidade. Obrigado. Lá a gente também fazia outras coisas e publiquei livros, gostei muito de fazer isso. Então tem algumas coisas que eu trouxe, as coisas bem legais, também no espírito que a gente fazia, de ser coisa boa e barata. Isso aqui são livros que a Disney lança, que contam a história do personagem. Dá uma ajuda, por favor. Tem do Homem-Aranha, legal, conta a história do personagem, esse do Capitão América, queria fazer outros, tinha do Quarteto, mas... Vocês fizeram uma Marvel também, não fizeram? Saiu, mas aí é um formato diferente, era a história da Marvel. E tinha uns projetos bem legais, que por exemplo, a Amazon entrou em contato com a gente, para um projeto, publica um livro, e eu vou comprar tudo e só eu vendo. A gente tinha licença de Star Wars, só que a gente tinha licença dos livros de referência, que são livros conta a história não do personagem, conta a história do make-off. E a gente escolheu isso aqui que conta do Stormtrooper, mas conta a história do produto Stormtrooper. E olha que bacana que é isso aqui. Você acertou no alvo aqui, não? Oi? Você acertou no alvo aqui? Ah, também tem os quadrinhos, né? Mas também, olha, como conta... Então era esse tipo de produto. Aí vocês vão perguntando, para a gente ver como a vida é complicada, a vida principalmente no Brasil. Então por que você saiu da editora? Por uma simples razão. Como eu contei para vocês no começo, editoras que trabalham com esse tipo de coisa, é tipo companhia aérea, todo custo é em dólar e a gente recebe em real. Deu uma variação de câmbio, o corte do salário é mais alto. Vamos cortar gordura, adivinha quem cortou? Acho que... E teve... desculpa, só para encerrar, porque tem que... Não, só falar um comentário. O livro que você fez era da Marvel, nós usamos como referência para fazer o da Image. Talvez você não soubesse disso. Por isso que eu falei da Marvel. Nós compramos o livro da Marvel, eles usamos como referência para fazer aquele livro da história da Image. Usou como referência, tá? Só para você saber. Mas a história da Image, lá fora ou aqui dentro? Lá fora e aqui dentro. Boa você falar isso que eu vou te contar. Eu estava lá quando saiu o Spawn 1. Cara, que revolução. Vocês terem uma ideia, só para uma noção do que vendeu, na redação tinha um arquivo de metal, conta depois do que é um arquivo de metal, que recebia as cartas. Tinha um arquivo para todos os gibis que a gente fazia, tinha um arquivo só para o Spawn, de tanta carta que a gente recebia. Não, aí teve, lembra quando o Spawn virou quinzenal? A gente foi fazer um coquetel e teve um gerente que bebeu um pouco. Tanto que depois que acabou praticamente a linha, o Spawn ficou ainda estava no 150, alguma coisa assim. Né? Aí a gente foi fazer um coquetel e o gerente bebeu um pouquinho e saiu cantando, Spawn é bem legal, isso custa R$3. E tem uma outra história, eu estou virando o cara velho das histórias, fui para San Diego, na Comic Con San Diego em 97, e o Todd McFarlane estava estourado em tudo, né? E a gente convidou, a gente era o maior licenciante dele, uma venda, convidou a gente para um churrasco por perto lá em La Jolla, que é um bairro super chique, perto do mar em San Diego. E ele bebeu um pouquinho demais lá, né? Aí eu lembro que eu cheguei nele e falei, mas que oração, hein? Aí um cara falou, porque eu falei, eu não sei, porque parece que está em hora de verão. Ele, eu não sei em horário de verão, eles lá em Washington que sigam o meu horário. Eu falei, tá bom, beleza, por mais quem sou sem eu? Briga. Quem sou eu? Obrigado, senhor, né? E era antes de sair o filme.
Eu fui uma das primeiras pessoas a ver o filme no Brasil, não me orgulho, doeu, porque a empresa que compôs os direitos do filme, vamos mostrar para Abril. Aí a gente foi lá, eu e o diretor, a gente cavou o filme, o pessoal, e aí, né? É simpático, né? Eu aprendi, quando eu cobri cinema, aprendi com o Roberto Sadowski, que você vai ver um filme nacional, coitado, o cara lutou a vida inteira para fazer o filme, então ele quer botar todas as ideias dele no filme, tem uns filmes que saem ruim. Pô, coitado do cara. Então, e o cara pergunta para você, e aí, gostou? De vez em quando você, né, que nem 90% das pessoas, lembra de mim? Eu não lembro. Então eu aprendi que assim, o cara vem para cima de você e fala, parabéns pelo filme. Na que dúvida, pode ser qualquer coisa. Na dúvida? Na dúvida, parabéns pelo filme. Aí chegou lá, o diretor falou, e aí, gostaram do filme do Spawn? Aí o diretor, o senhor, falou, não é o tipo de filme que eu veria, né? E eu saí pela tangente. Cara, eu vou ter que te cortar. Naquela época, meia hora de filme de super-herói a gente gostava, lembra? Eu adorei Spawn quando saiu. É uma tranqueira, mas fazer o quê? Era o que tinha pra... Era o que tinha. Era o que tinha. Olha, infelizmente eu vou ter que cortar o papo. Infelizmente mesmo, porque me dói, porque... Eu vou abrir para uma pergunta só, porque o senhor vai ficar falando bastante, eu sei disso. Quem tem alguma pergunta para fazer para o nosso amigo aqui? Levando em conta que eu já expliquei aquela foto, não é a minha bunda. Tiagão. Já expliquei ao Thiago. Tiago quer falar. Vai, Tiago. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva para o Mafia. E eu acho que todos aqui têm expectativa de ouvir essa resposta dele. E você, como hoje o maior especialista da Disney no Brasil, pela tua experiência, nós não estamos aqui para rasgar seda, é uma constatação. Eu acho que a tua resposta vai ser baseada não em achismo, mas em tudo que você fez no decorrer das últimas décadas. Qual é o futuro dos quadrinhos Disney no Brasil, tendo em vista que as bancas de jornais, a maioria fechou. Então existe uma dificuldade de distribuição. As assinaturas que estancaram, né? Chegou-se num limite e não se ultrapassa esse teto de assinantes. E daí você tem dois perfis de público: o almejado pela Culturama, público infantil, os gibis que ainda existem, gibis mensais, e o público da Panini com os encadernados, que somos nós, né? Esse público mais velho. O que é que você acha que vai acontecer e o que é que deve acontecer para manter ainda vivo o quadrinho Disney no Brasil? Duas coisas. Eu espero que seja o projeto da Culturama. Por quê? Porque eles tentam fugir do... O mercado hoje em dia é o seguinte, eu vejo um morto e um monte de dono de editor olhando, tá morto, né? Mas tá morto mesmo? Tá. Eu espero, Thiago, porque a equipe que está lá é uma equipe super competente, equipe editorial, melhor equipe que eu trabalhei, estão fazendo gibis espetaculares e distribuindo para lugares e para crianças pobres, gerando leitura em pontos alternativos. A gente ouve muito, eu não acho na banca. Não é para banca, gente. Pra você terem uma ideia, a Editora Abril trabalhava com 2 canais de venda, bancas e assinaturas. Quando eu saí da Culturama em fevereiro, a gente tinha 22. Banca só perdia para o site interno da Abril, da Culturama. Banca, farmácia vende mais gibi do que dentro da Culturama do que... Então eu espero que seja o projeto deles, porque não é um projeto de vender quadrinhos digitais, é um projeto de vender quadrinhos, de gerar leitores. Porque se a Culturama não conseguir, a Panini morre em poucos meses. Agora eu queria só um negócio. Vou fazer na frente de todo mundo porque eu não sou canal. Tiago, vem aqui. Vem cá. Na frente de todo mundo. Tiago, você me desculpa, fui sacana com você em algumas coisas? Não, jamais, porque... Você me perdoa? Mas não tenho que perdoar, imagina. Tá bom? De maneira nenhuma. Na frente de todo mundo. Depois pessoal. Você é fera. E é o seguinte, a nossa preocupação é uma só. É a manutenção dos leitores. E é isso que é o projeto da Culturama. Você falou de uma coisa muito importante, chegar às escolas. Sim, é um projeto que a gente tem. Na Itália, a Bonelli, ela tem um projeto que é o seguinte, eles fazem contato com as escolas e dizem o seguinte, podemos levar os nossos quadrinhos
para que as crianças conheçam. Eu não trouxe, eu fiz um projeto E eles que chama... distribuem na sala de aula, porque é o seguinte, infelizmente os pais não estão fazendo isso, você sabe. Sei, a gente fez um projeto... lá é mais prático. A gente fez um projeto que chama Disney na Escola, obrigado, tia. Disney na Escola, que é uma caixa, que acho que vocês viram na internet, que era uma equipe pedagógica que tinha dentro da Culturama, lá de Caxias, que eram professoras, que criavam exercícios dentro da história, porque obrigavam a ler a história. E a gente vendia a caixa para as escolas. Tem 2 probleminhas. Primeiro probleminha, rapidamente para terminar. A editora Culturama não paga propina, em hipótese nenhuma para ninguém. Isso já tira a gente de 80% dos distribuidores de escola. E segundo, tem um preconceito muito grande com quadrinhos e quadrinhos da Disney por serem americanos, sendo que americano não publica quadrinhos. Eu falava para as pessoas, eu estava na Bienal do Livro do Rio quando deu aquele rolo lá do Batman, do X-Men, lembra do Crivella e tudo mais? Que eu acho que o Crivella devia ser preso porque obrigou um monte de gente a ler uma das piores sagas do X-Men. É verdade, é verdade. Aí, a grande coisa vamos salvar as crianças estão lendo quadrinhos com beijo gay, vamos prender o Jorge da Comics. Prenderam o Jorge da Comics. Aí eu falava, aí veio um monte de gente, um monte de professor, educador, defendendo, e falava, beleza, e agora vocês vão apoiar quadrinho na escola? Não. Então, Tiago, resumindo para terminar, o futuro é o projeto da Culturama. As outras editoras fazem isso. A Panini está indo atrás, está botando a Turma da Mônica em pontos alternativos. A gente, para você ter uma ideia, a gente chegou, que o colecionador não tem essa visão, entendeu? Mas a gente chegou com os quadrinhos da Culturama em lugares que Abril nunca chegou. Eu trabalhava, o escritório era em Caxias do Sul, mas a gente tinha um escritório em São Paulo que era de venda. Eu via representantes de Rondônia, da Amazônia, comprando 30, 40 mil gibis. O produto que a gente mais vende é umas caixas com sortidos, que eles mais vendem. Eu falo ainda nós. E é para outras coisas. E eles vendem em lugares que você não imagina. E vou falar uma coisa que levem para casa, se espantar e falar para as pessoas. Crianças pobres leem pra caramba. Eu vi isso na Bienal do Rio, quando eles ganhavam R$10 da Prefeitura do Rio, aquelas crianças de comunidade pobrinha, vindo lá e comprando a primeira revista, ou era um livro nosso, ou era um gibi da Disney, e saindo maravilhados para ler. E a gente recebia mensagens de gente que falava de comunidade pobre, falando, adoro e compro. Tanto é que do número 1 ao número 40 da Culturama já está na 5ª edição. Porque a gente vende diferente, não tem encalhe, vai vendendo, entendeu? Então acabou, manda imprimir mais, entendeu? E vai fazendo. Então esse é o futuro. Bom, eu detesto ter que terminar de coração. Chega, mãe. É assim, 3 coisas. Primeiro, te agradecer demais. Obrigado. Demais. Pela amizade e por ter vindo aqui com a gente, tá? Obrigado pelo convite. Assim, tantas e tantas vezes eu falei não e não podia dizer sim, porque não falava. Não saber porquê, mas obrigado mesmo. Assim, vou pedir 2 favores para vocês. Uma salva de palmas para a FIA. Obrigado. Eu queria tirar uma foto com vocês, todo mundo tirar uma foto desse painel que foi muito legal, não foi não? Tirar uma foto aqui, todo mundo aqui. Você tira a Rafa pra gente uma selfie? Rafa, tira uma selfie. Por isso que chamei o cara grandão pra isso, pra tirar selfie pra gente. Obrigado. Pode ser, você tira pra mim então? Pode sair todo mundo. Se alguém falar. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!